Olá, seja bem-vindo ao dia 151 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Neemias, para hoje é capítulo 7, também o Salmo 80. O que eu quero refletir aqui com vocês está no capítulo 7, que começa dizendo o seguinte: Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, carreguei o meu irmão Hanani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns postos no muro, outros em frente das suas casas. Então, assim, ou seja, depois do muro reconstruído, não podemos baixar a guarda. Muito pelo contrário, nós precisamos continuar em alerta e ainda mais em alerta. Primeiro, que você precisa dar nome às coisas, né? Então, assim, tá, o muro foi reconstruído e agora foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Cada um de nós temos uma função no reino de Deus. E é também sobre isso, quando a palavra de Deus diz: não se proponha, né? Espera ser escolhido, né? Os últimos serão os primeiros, etc. Porque assim, faça o que você tem que fazer até que seja nomeado, né? O que nós vemos hoje são as pessoas se auto-intitulando: eu sou isso, eu sou aquilo. Isso aqui faz, não, foram nomeados os cantores, os porteiros, os cantores e os levitas. E eu amo que ele começa pelos porteiros. Por quê? Porque todos são importantes. Todos fazem parte do serviço. Então, servir a Deus é, é você estar no lugar certo, colocado por uma pessoa de Deus. E lógico, né, que tem sim aquelas pessoas que o Senhor deu um chamado específico e levantou aquela pessoa. Mas em vias de regra, se você tem um dom, se você tem um talento, esteja disponível. E alguém vai te nomear na hora certa, do jeito certo. E ali ele colocou, né, para governar Jerusalém. Eu encarreguei o meu irmão, a Hanani, e com ele, Ananias, comandante da fortaleza. E ali, Neemias, que acabou de reconstruir o muro, primeiro se certificou que a casa de Deus tivesse um porteiro, alguém que fosse realmente cuidar para que pessoas entrassem e saíssem, alguém que abrisse porta. Aí depois, cantores, alguém que colocasse ali o ambiente de adoração, e os levitas para servir. Só que eles precisavam também de um governador, de uma liderança. Não podemos negligenciar a liderança, uma liderança no temor do Senhor. Ele fala assim: mas não adianta apenas governar o povo, governar Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Precisa também do comandante da fortaleza, aquele que vai estar à frente da batalha, aquele que sabe comandar, aquele que sabe direcionar o povo, o comandante da fortaleza. Então, tem o governador e o comandante. E eu amo o que ele fala sobre Ananias, que era o comandante da fortaleza. E ele ainda fala assim: pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Você não coloca para comandar um lugar de tanta importância uma pessoa que não tem o temor do Senhor. E aqui, mais uma vez, eu falo por que que nós sofremos tanto quanto nação, como cidade, como bairro e até mesmo como condomínio, né? Aqui eu moro em apartamento, então tenho condomínio aqui. Como sofremos? Porque o comandante, ele não tem o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é sobre ser, né? Tem gente que confunde, não, vota em fulano porque é pastor. Nunca faça isso.
O temor do Senhor é sobre caráter, é sobre integridade. Ele fala assim: Ananias era íntegro. A palavra dele é sim, sim, não, não. O que ele fala, ele é leal, ele é íntegro, ele é honesto, ele é transparente, ele não tem é, dupla personalidade. Ele não fala uma coisa querendo dizer outra. Ele é lúcido, ele é íntegro. E temia a Deus mais do que a maioria dos homens. O temor do Senhor, este lugar onde ele ama a Deus. E é nítido na vida dele. Por quê? Porque os atos dele de justiça falam muito mais alto do que os atos de justiça de outras pessoas. Como que Neemias julga isso? Hoje em dia, né, as pessoas falam, ai, você não pode julgar, só quem julga é Jesus. Mas eu vejo como as pessoas fazem, como as pessoas se comportam, e eu tenho sim que ter clareza sobre isso. Eu tenho sim que falar assim, nossa, essa pessoa é de Deus. E outra pessoa fala, essa pessoa está precisando um pouquinho mais de Deus. E eu uso muito essa frase, eu falo assim, nossa, fulano está precisando de Jesus. Ah, por que que fulano fez isso? Ah, porque está sem Jesus, né? Se tivesse Jesus, não estaria fazendo uma coisa dessa. Então, o comandante da fortaleza, aquele que cuida. Então, o que que era a fortaleza? Justamente o lugar onde a cidade era protegida. A cidade era protegida. E precisava de alguém para comandar isso, para estar à frente, para falar assim: olha, nossa estratégia de batalha é essa. E ninguém melhor do que uma pessoa íntegra, temente ao Senhor, mais do que todos os outros. Então, vamos tomar cuidado. Quem a gente coloca, né? Para quem a gente elege como comandante da fortaleza. Alguém que tem estratégia de batalha, alguém que tem clareza, alguém que seja justo, alguém que realmente tenha o temor do Senhor. E ele continua, né? Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, ou seja, para ficarem atentos. Alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Por quê? Porque não podemos baixar a guarda. Este muro foi reconstruído debaixo de muita ameaça, né? Então, se você ouviu o episódio anterior, você ouviu, se você leu os capítulos anteriores, você viu e você ouviu sobre como as pessoas fizeram de tudo para parar a reconstrução do muro. Isso que Neemias está fazendo agora, de mapear os lugares, de designar as pessoas, todos são importantes, né? Então, os porteiros, os cantores, os levitas, o governador, o comandante do exército. E ele fala assim: mas a missão de deixar Jerusalém num lugar seguro é de todos nós. Então, não era um serviço somente do porteiro, do levita, do comandante e tal. Não. Cuidar da cidade, cuidar de Jerusalém era um job, era um dever de todos, onde ele também designa o povo para a sentinela, falando assim: vocês fazem parte disso. Vocês também têm que tomar conta, vocês também têm que cuidar desses muros que nós reconstruímos com as nossas próprias mãos. Então, assim, a história de Neemias, a jornada de Neemias é maravilhosa, este lugar onde ele tem a comunhão com o Senhor, ele tem a força, ele tem o foco, e pessoas tentam tirar ele disso, ele fala: eu não vou sucumbir, eu sei quem é o meu Deus. E eu sei a missão que eu tenho. E ele faz tudo isso. E quando ele termina esse trecho aqui falando assim, eu também chamei o povo para ser sentinela, isso serve para mim e para você. Que muitas vezes as pessoas ficam assim, isso não é para mim. Ah, mas eu não sou líder. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou padre. Ai, mas eu não sou madre. Ai, mas eu não tenho cargo na igreja. Não interessa. O que interessa realmente é que você, por ser povo de Deus, você é convocado a ser um sentinela. Sentinela é aquela pessoa que ficava atenta às coisas para que
Quando algo estivesse diferente, uma ameaça chegasse, ele poderia avisar os outros. Infelizmente, né, como a igreja está contaminada com o mundo, isso se tornou um lugar de fofoca, mas a verdade é que, assim, para nossa realidade seria assim, olha, eu percebi que o casamento de fulano, ele tá por um fio. Vamos orar por isso? Vamos guerrear isso, vamos nos achegar a esse casal, trazer eles para perto, quem sabe conseguimos influenciá-los para o bem. Vamos conviver mais. Nossa, eu estou percebendo que tal pessoa está mais triste, está mais desanimada. Vamos chegar mais perto dela para saber como podemos ser instrumento do Senhor na vida dela. Então, assim, a gente perceber as ameaças, os ataques do inimigo na nossa cidade, no nosso povo, no nosso lugar, que é um lugar de adoração a Deus. Se a igreja realmente fizesse isso, estivesse atenta às necessidades das pessoas que entram pela porta, sejam elas quem sejam, mas atento. E também atento às ameaças, os lobos em pele de cordeiro, aquela pessoa, né? Ficar atento, assim, mas a conversa dessa pessoa está influenciando os outros para o mal. Porque geralmente, né, o lobo em pele de cordeiro é uma pessoa muito eloquente, que quando ela fala, ela realmente influencia as pessoas, mas ela está influenciando para o mal. Então, assim, opa, essa pessoa falando palavrão um atrás do outro? Como assim? Ué, mas essa pessoa que fala que é crente tem essa vida de imoralidade sexual? Como assim? Uma ameaça. Então, os sentinelas ficam atentos. Para quê? Para mandar a ameaça embora. Para avisar o comandante que não viu. Para falar com o governador que está fazendo outra coisa, menos isso. Para avisar e falar assim: nós temos uma ameaça. Então, nós, como povo de Deus, nós temos a obrigação de ficarmos atentos tanto às necessidades do povo, que acaba que a necessidade do povo pode sim se tornar uma brecha, uma porta de entrada para o inimigo entrar, destruindo famílias. Como que o inimigo destrói? Com essas doenças emocionais, com, com imoralidade, com luto. Ele vem para matar, roubar, destruir. Ele só procura uma brecha. E precisamos ficar atentos quando chegam esses lobos em pele de cordeiro, falando assim: ah, aqui você não vai devorar ninguém, você vai sair, porque nessa cidade, neste lugar você não entra, porque aqui é a habitação de Jesus e aqui só pode ter quem é ovelha, quem é para o bem. E Neemias nos ensina de uma maneira tão simples um mapeamento que é essencial para vivermos nos dias de hoje, é, vivermos nos dias de hoje a vida de Deus, o reino de Deus aqui na Terra. E aí, é, ele, neste capítulo, tem uma lista, né? O verso 4 diz: ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para sua própria cidade. Então, aqui, né, eu amo que Neemias fala assim: e o Senhor pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais, todo o povo para registrá-los por família. Por quê? Porque o povo de Deus tem nome, o povo de Deus tem identidade, o povo de Deus tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmãos. E aí eles foram registrados. E aí ele continua: encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. E ali ele começa a lista, e assim estava registrado ali, né, os homens da província, etc, etc, todos os nomes. A cidade era grande e espaçosa, mas o que que adianta ser uma igreja tão grande e espaçosa? Que ele continua: mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas.
O reino de Deus é para ser cheio. Eu falo que Deus gosta de casa cheia. Deus é festeiro. Deus gosta de festa, gosta de casa cheia, sabe? Família toda reunida. É uma festa. Então não adianta nada você cuidar tanto da cidade se ela não é habitável, se ela não tem moradores. Não adianta nós termos uma igreja com tantos visitantes se não tem ninguém morando nela. Porque o visitante faz isso, ele vem, ele curte e ele vai embora. Este é o meu problema com igrejas gigantes, porque acaba que a pessoa vem, não se compromete, vai embora, você não sabe quem é um visitante que passou pela cidade. As igrejas é um lugar onde a pessoa tem que morar nela. E não morar, né, se entender, mas assim, fazer parte de um corpo. Precisamos resgatar pelo nome, né? Então, se você conhece alguém que já andou com o Senhor, agora não anda mais, traz esse morador de volta. Foi o que Neemias fez. Eu falei assim, quem é crente? Quem que é crente aqui? Quem que ama a Deus? Cadê o registro dos crentes que foram exilados? Onde eles estão? Vamos trazê-los de volta para a casa do Pai. Então, se você conhece alguém, ou talvez você seja essa pessoa que já esteve na casa do Pai, mas viveu tanto tempo escravizado pelo inimigo, é tempo de você voltar para a casa do Pai. É tempo de você voltar para este lugar de morar na casa do Senhor. Ou se você conhece alguém, tá na hora de você, assim, não, essa pessoa ela é de Jesus, mas ela está distante. E aqui nós precisamos do que? De moradores que amam o Senhor. Essas pessoas aqui, que depois Neemias vai falar nome por nome, são pessoas que fazem parte do reino dos céus, são pessoas que têm Deus como Senhor, é o Deus de Israel. Essas pessoas têm um lar e agora Neemias vai buscar essas pessoas e colocá-las na cidade, que está pronta para receber. Não tão pronta, porque as casas precisam ser reconstruídas. E quem vai reconstruir a casa? As pessoas, as famílias. Então, assim, traga a pessoa de novo para a cidade, para o reino de Deus, que ali, dentro do reino de Deus, a casa dela será reconstruída. Amém? Reconstrua primeiro o templo, os muros, né? Tenha cuidado com isso. E depois, na sequência, sua casa será reconstruída para a honra e glória do Senhor. E se você conhece alguém que está aí perdido, traz ele de volta para a cidade de Deus, para que a casa dele seja reconstruída, porque ele tem um lugar no reino de Deus. Ele tem uma casa para ser reconstruída no reino de Deus. E vamos todos viver felizes juntos como povo de Deus. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. O Senhor é esse Deus amoroso, esse Deus de amor, esse Deus que nos conhece pelo nome e que nesse tempo está nos chamando, Senhor, para reconstruir os muros, para reconstruir as nossas casas dentro da sua cidade, um lugar de proteção, um lugar onde somos escondidos em Ti, um lugar onde realmente temos o Senhor como nosso provedor, o nosso Pai, o nosso mestre, o nosso governador, o nosso comandante. Abençoa-nos, Senhor, esse tempo para que possamos encontrar o caminho de volta para o teu reino e ali reconstruir a nossa casa. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.